I have to explain this. Eu tenho que explicar isso. I was opening something for my wife in our kitchen, Eu estava abrindo alguma coisa para minha esposa na nossa cozinha and a very sharp knife slipped. e uma faca bem afiada escorregou. And I cut 2 tendons and a nerve and other things. Então eu cortei 2 tendões, alguns nervos e outras coisas. So Então, it's very hard doing things with one hand, but Celso has been helping me. é muito difícil fazer coisas com uma mão só, mas o Celso tem me ajudado. But when I came to Father Eduardo's place, Mas quando eu cheguei lá na casa do Padre Eduardo, I discovered the devotion to the bloody hand of eu Jesus. descobri uma devoção às mãos ensanguentadas de Jesus. I said, fantastico. Eu disse, nossa, isso é fantástico. So I am now, when I look at my hand, I'm meditating on the bloody hand of Jesus. Agora, quando eu olho para minha mão, eu medito nas mãos ensanguentadas de Jesus. It was so good praising the Lord with you this Foi morning. tão maravilhoso louvar o Senhor com vocês nessa manhã. I just, how much the Lord is pleased with your love. O meu sentimento era de como o Senhor se agrada do louvor de vocês. And how much the Lord is pleased that all over the world, E como o Senhor se agrada do fato de que em todo o mundo, brothers and sisters are raising their hands to the Lord irmãos e irmãs estão levantando suas mãos ao Senhor with fervent praise. com oração e louvor fervoroso. We are truly grateful for this new Pentecost the Nós Lord is sending to the earth. Nós realmente estamos muito agradecidos por esse novo Pentecostes que o Senhor mandou sobre a terra. I wasn't planning to share my testimony, but Tata has asked me to do it. Eu não estava planejando dar o meu testemunho, mas o Tatá me pediu para dar o testemunho. I'm going to put my phone here so I see what time it is, so I keep to the schedule. Vou colocar meu telefone aqui, aí eu vejo as horas e fico no cronograma. Well, I was so blessed by coming from a Catholic family. Eu fui muito abençoado de nascer numa família católica. All my grandparents came from Ireland, Os meus avós vieram da Irlanda, and they were immigrants to the United States. então eram imigrantes nos Estados Unidos. I heard that one of my grandparents actually sold a cow to help build the parish church. Eu ouvi que dos meus avós, ele vendeu uma vaca que ele tinha Back para in- poder construir uma paróquia, ajudar na paróquia, Back in Ireland. lá na Irlanda. And my parents really valued our Catholic faith. E os meus pais realmente davam valor à fé católica. And as a boy, I loved the Lord and I wanted to live a good life. E como menino, eu amava o Senhor, eu queria ter uma boa vida. But as I got older, Mas enquanto eu comecei a crescer, into my teenage years, quando eu entrei na minha adolescência and then when I went away to the university, e quando eu fui para a universidade, the world, the flesh, and the devil began to affect me. a carne, o mundo e o demônio realmente me afetaram. And I was affected by the confusion in our culture at the time. E eu fui afetado pela confusão da nossa cultura naquele tempo. It was the 60s. It was a time of rebellion. Era a década de 60, um tempo de muita rebelião. Everybody had little bumper stickers on their car. Little signs up Todos tinham adesivos nos carros saying, question authority. dizendo exato. Adesivos dizendo questione toda e qualquer autoridade. Yeah, it was a time of rebellion. Era um tempo de rebelião. And I began to drift away from the church. Então eu comecei a me afastar da igreja. I began to be affected by the darkness that was coming on the world. Eu fui realmente afetado pela escuridão que estava vindo sobre o mundo. And just before I graduated from the university, E um pouco antes de eu realmente me graduar na faculdade, a friend invited me to make a Cursillo retreat. um amigo me convidou para fazer um retiro do Cursilho. I didn't want to go. Eu não queria ir. I didn't think anything would be
really impressive there. Eu realmente pensava que nada de muito impressionante ia sair daquilo lá. But then my friend tears began to come from his eyes. Mas na minha frente aquele meu amigo começou a chorar. And I was so shocked by that. E eu fiquei tão chocado com isso. I said, "Stop crying, I'll go." Eu falei para ele, para de chorar, eu vou então. And I was very skeptical, Eu era bastante crítico, né, cético. but I began to hear some really beautiful descriptions of our Catholic faith. Mas lá naquele retiro comecei a ouvir descrições maravilhosas da nossa fé católica. And then ordinary lay people E eram pessoas normais, leigos, began to talk about Jesus as a friend, começaram a falar de Jesus como um amigo. as somebody they had a personal relationship with. E alguém com quem se pode ter um relacionamento pessoal. And that made me feel uncomfortable. E isso me fez me sentir bastante confortável. Jesus was now more just a theory to me, just an idea. Jesus já não era mais uma teoria para mim, algo abstrato. But they were talking about him as someone real. Estavam falando sobre alguém real. Then I began to sense his presence. Então eu comecei a sentir sua presença. I said, "I think he's here. E eu comecei a dizer, eu acho que ele está aqui. I think he's here in this building." Ele está aqui nesse prédio. And then I thought to myself, E aí eu pensei comigo, if Jesus really has been raised from the dead, se Jesus realmente ressuscitou dos mortos, if he's really alive, se ele realmente está vivo, and if he's here, e se ele está aqui, I know I need to respond in some way. eu vou precisar respondê-lo de algum modo. But I also felt very threatened. Mas eu realmente comecei a experimentar uma batalha interna, I had a whole plan for my life. porque eu tinha todo um plano para a minha vida. The next year I was going off to a very famous university to begin work on a doctorate in philosophy. Eu já tinha um plano de, no próximo ano, ir para uma faculdade conhecida para tirar meu doutorado em filosofia. I had a girlfriend at the time. Eu tinha uma namorada naquele tempo. I didn't know what would happen if I surrendered my life to the Lord. Então eu não sabia o que ia acontecer se eu entregasse minha vida ao Senhor. And it was a very difficult struggle. E foi realmente um momento de luta muito grande. But by the grace of God, Mas pela graça de Deus, He gave me the grace to humble myself, Ele me deu a graça de me humilhar, to swallow my pride, de pisar no meu orgulho, to soften my heart. de suavizar o meu coração. And on the very last day of the retreat, E no último dia do retiro, I got the courage to go to confession eu tive coragem de ir à confissão and to be reconciled with the Lord and the e church. me reconciliar com o Senhor e com a igreja. But then at the very end of the retreat, Mas no final mesmo do retiro, I had this experience of God pouring out His love into my soul. eu tive essa experiência de Deus derramando uma efusão do seu amor na minha alma. And this fire was ignited in my heart. E um fogo se acendeu no meu coração. And completely unexpected to me, E era algo inesperado para mim. this great desire was in my heart to love Jesus and to help others love Him. Grande desejo nasceu no meu coração de amar Jesus e ajudar outros a amar Jesus também. I had been given a call, a mission. Eu recebi ali um chamado, uma missão. It's the call and mission, though, that we all receive E é o chamado e a missão que todos nós recebemos. when we're baptized and Quando confirmed. a gente foi batizado e recebeu a confirmação. But even though I had been baptized and confirmed as a child, Mas ainda que eu tivesse sido batizado e crismado quando criança, those graces didn't really explode in my life essas graças não tinham explodido na minha vida until that retreat. até aquele retiro. So after that retreat, I went to my friends. Então, depois do retiro, eu fui procurar meus amigos. Said, Jesus is alive. E comecei a dizer para eles, Jesus está vivo. Jesus is real. Jesus é real. Jesus is the Lord. Jesus é o Senhor. And I told them, E eu disse para eles, the only sensible response to Jesus a única resposta possível a Jesus is the complete surrender. é render-se completamente. Unconditional surrender. Incondicional rendimento. Opening up our future to the Lord. Abrindo o nosso futuro ao Senhor. Opening up our dreams and plans to the Lord. Colocando nossos sonhos e planos So submetidos.
Some of my friends no longer were my friends. Alguns dos meus amigos já não eram mais meus amigos. Some of my friends responded to Jesus Alguns dos meus amigos responderam a Jesus and are following him to this e day. estão seguindo Jesus até hoje. About a month after this, Mês depois dessa experiência, I was praying one day, eu estava rezando sozinho. and I was making these strange sounds coming out of my mouth. E eu comecei a perceber que sons estranhos saíam da minha boca. I say, I think I'm getting a little loco por Cristo. Eu acho que eu estou ficando um pouco louco por Cristo. And I stopped. E aí eu parei. And I didn't know what that was. E eu realmente não sabia o que era aquilo. But then we began to work in campus ministry Mas aí nós começamos a trabalhar no ministério no campus universitário, at Michigan State University. na Universidade de Michigan, no estado de Michigan. And we were asked to begin to work for the Cursillo movement. E eu comecei a trabalhar pelo movimento do Cursilho. And then in February of 1967, E aí, em fevereiro de 1967, that famous Duquesne weekend happened. aconteceu o famoso fim de semana de Duquesne. I wasn't on that weekend, Eu não estava lá naquele fim de but semana, a year before, mas um ano antes, my friend and myself had given a retreat at Duquesne. eu e o meu amigo, nós tínhamos dado um retiro lá em Duquesne. And some of the same people who were on the Duquesne weekend the next year were on that retreat. E algumas das pessoas que estavam no fim de semana de Duquesne estavam no retiro que nós pregamos um ano antes. And when we got back to Michigan, E quando a gente voltou para Michigan, we sent them 2 books nós mandamos para esses irmãos de Duquesne 2 livros that had really inspired us que realmente nos inspiravam naquele momento. about the power of the Holy Spirit. Falavam sobre o poder do Espírito Santo, You know, the cross and the switchblade, a cruz e o punhal. they speak in other tongues, Eles falam em outras línguas. and talking about how the Holy Spirit was being poured out amongst Protestants. E esse livro fala como o Espírito Santo foi derramado surpreendentemente. After they read those books, Depois que eles leram esses livros, they went to a prayer meeting, an ecumenical prayer meeting, eles começaram a ir a grupos de oração ecumênicos. and that gave them the inspiration E isso deu a eles a inspiração. to choose as the theme for the 1967 retreat, Então eles escolheram, por causa disso, como tema do retiro de 67, the Acts of the Apostles, os Atos dos Apóstolos, renewing the grace of confirmation. renovando a graça do crisma. And you've heard all about that weekend from Patty E Mansfield, vocês já ouviram muito sobre esse fim de semana da boca de Patty Mansfield, who loves Brazil, que ama o Brasil, has been here many que já esteve times. aqui muitas vezes. So she wrote to us. Então ela nos escreveu She said, you have to come and see what's happening. e ela disse para nós: vocês têm que vir para cá e ver o que aconteceu conosco. So in about March of 1967, I'm sorry. March of 1967, Então, em março de 1967, some of us went to Pittsburgh, alguns de nós fomos até Pittsburgh and we experienced the prayer meeting there. e nós tivemos a experiência de um grupo de oração com eles. And we heard people speaking in E tongues nós vimos pessoas orando em línguas and praising the Lord. e louvando o Senhor. I said, this is what I experienced 2 years ago on that retreat. E aí eu falei: mas foi isso que eu tinha experimentado 2 anos atrás naquele retiro. But now I had a community. Mas agora eu tenho irmãos, eu tenho comunidade. Now I had other people where this could grow. Agora nós temos aqui um grupo de pessoas e isso pode crescer. Now we could begin to live the culture of Pentecost together. Agora a gente pode viver a cultura de Pentecoste juntos. And then it's a long story, but I'm going to make it short. Na verdade é uma longa história, mas eu estou contando isso de modo curto. We started to have prayer meetings on the campus of Michigan State University. A gente começou a ter grupo de oração no campus de Michigan. And some people at Notre Dame University did the same thing. E aí amigos nossos da Universidade de Notre Dame fizeram a mesma coisa. So in the spring of 1967, Então na primavera de 1967, we decided about our students at Michigan State and the students at Notre Dame should get together for a conference. nós pensamos que os estudantes da nossa Universidade de Michigan com os estudantes de Notre Dame, nós devíamos nos juntar e fazer uma conferência. We had about 100 students there, Nós tínhamos cerca de 100 estudantes lá. and we had one nun from Canada. E nós tínhamos uma irmã que veio do Canadá.
So that was the first international conference for the Catholic Charismatic Renewal. Então essa foi a primeira conferência internacional da renovação carismática. But then we went out to Colorado for some leadership training. E depois disso, a gente foi para Colorado para encontro de treinamento de líderes. And I came back a day before all the others. E eu voltei um dia antes dos demais para casa. And when I came to our apartment where 4 young men lived together, E quando eu cheguei no apartamento lá do campus universitário, onde 4 de nós morávamos juntos, my key didn't work. a minha chave não funcionava. So I went around, I looked in the window. Então eu fui até a janela e olhei para dentro. Our stuff wasn't there. Nossas coisas não estavam mais lá. So while we were gone, Então, enquanto a gente tinha saído, the pastor of the campus parish fired us. o capelão do campus tinha nos demitido. He said, "This charismatic thing is too crazy. Ele falou, esses carismáticos são loucos demais. Yeah, I don't want you working here anymore. I'm sorry. I don't want you working here Eu não anymore." quero vocês trabalhando aqui mais. And then the Cursillo movement fired us. Aí o Cursilho também nos demitiu. So we spent that summer Então a gente passou todo aquele verão helping dig ditches for a sewer line. trabalhando no campo, cavando para fazer rede de esgoto. So that's how it all began. Então foi assim que tudo começou. Digging ditches at a sewer line. Cavando, né, trincheira para fazer esgoto. But then at the end of the summer, Mas aí no final do verão, another university, em outra universidade, the University of Michigan in Ann Arbor, Michigan, na Universidade de Michigan, em Ann Arbor, the pastor called us. o capelão nos ligou. He said, "Are you available to work here?" Ele disse assim, vocês estão disponíveis para trabalhar aqui? We put our shovels down. Aí a gente colocou as nossas ferramentas no chão. Yes, we're very available. Nossa, nós estamos muito disponíveis. So we moved to Michigan. Então We moved to Ann Arbor. a gente se mudou para Ann Arbor, But we told the pastor, mas a gente falou para o capelão. we got fired from our last job A gente acabou de ser demitido do nosso último trabalho, because the students were getting really excited about Jesus porque os estudantes ficaram entusiasmados com Jesus. and the charismatic gifts. E aí se tornaram carismáticos. I said, "This could happen here." E isso pode acontecer aqui também. He says, "I don't care." Ele falou, não me interessa. He says, "Do whatever you want. Faça o que vocês quiserem. Nothing's working here." Nada funciona aqui. And something like that is beginning to happen in the church today. E algumas coisas semelhantes a isso estão acontecendo na igreja hoje. More and more bishops and priests Mais e mais, bispos e padres, are saying, "Nothing's working here. eles estão dizendo assim, nada funciona aqui. Maybe we need the Holy Spirit." Talvez a gente precise do Espírito Santo. Talvez. So we started knocking on doors in the student dormitories. Assim que a gente chegou em Ann Arbor, começamos a bater porta por porta. We started a prayer meeting. E começamos um grupo de oração. Pretty soon we had 300 students coming, Rapidamente nós tínhamos 200, 300 jovens chegando. and students were evangelizing and telling other students. E eles começaram a ser evangelizados e evangelizar os outros, falar para os outros. But then we got fired again. E aí a gente foi demitido de novo. The pastor said, "Too much is happening here." Aí o capelão disse, tem coisa demais acontecendo aqui. You're overwhelming the student center. Vocês estão deixando esse centro aqui, né, de cabeça para baixo, né? So that's how the Word of God community began. E foi assim que a comunidade, a palavra de Deus começou, iniciou. And the community grew very quickly. A comunidade cresceu rapidamente. Eventually we had about 2,000 people in the community. Rapidamente nós tínhamos 2.000 pessoas na comunidade. And then in 1972 we had a very mysterious visitor. E aí em 1972 a gente recebeu uma visita muito misteriosa. They told us his name was Father Michel Dubois from
from Belgium. Nos disseram que o visitante se chamava Padre Michel Dubois e era da Bélgica. And he had come to see if this was really the Holy Spirit or not. E ele tinha vindo para ver se isso que estava acontecendo era realmente o Espírito Santo ou não. He lived in our houses and went to the prayer meetings, Ele morou nas nossas casas, foi a todos os nossos grupos de oração, talked to lots of people. falou com diversas pessoas. And at the end of the week, E no fim daquela semana, he said, I need to reveal to you my true identity. ele disse: eu preciso revelar a vocês a minha verdadeira identidade. I am Cardinal Sunens, Eu sou o Cardeal Swenens. the head of the Catholic Church in Belgium. Estou à frente da Igreja Católica na Bélgica. I was one of the 4 presidents of the Second Vatican Council. Eu fui um dos 4 moderadores do Concílio Vaticano II. And my motto as a bishop on my ring E o meu lema como bispo no meu anel is in the Holy Spirit. é no Espírito Santo. I've been searching for the Holy Spirit my whole life. Eu tenho procurado pelo Espírito Santo por toda a minha vida. And what I see here is an answer to my prayer. E o que eu vejo aqui é a resposta das minhas orações. He says it's very important that the Catholic Church open to this renewal. É muito importante que a Igreja Católica se abra para essa renovação. I want to do everything I can to help. Eu quero fazer o que for necessário para ajudar vocês. He says, how can I help? E ele disse: o que eu posso fazer por I vocês? said, well, you can give an interview for me at New Covenant magazine E eu disse: o senhor podia me dar uma entrevista para a nossa revista New Covenant? and publicly declare your discernment that this renewal is from the Lord. E o senhor, a gente pode publicar o seu discernimento de que isso que está acontecendo aqui vem do Senhor. He says, what else are you planning? E ele falou para nós: e o que mais vocês estão planejando? I said, we're planning to have a leaders conference here next year. Nós estamos planejando ter uma conferência de líderes aqui no próximo ano. He said, don't have it in Michigan. Ele falou: não, não vamos fazer em Michigan. Have it in Rome. Vamos fazer isso em Roma. I'll invite Pope Paul VI to meet with you. Eu vou convidar o Papa Paulo VI para se encontrar com vocês. So in 1973, we had a leaders conference in Rome. Então, em 1973, nós tivemos uma conferência de líderes em Roma. And you can see the picture today in the ICRIS office in Rome, E quando a gente entra no escritório do ICRIS, a gente tem essa foto lá desse where encontro. Pope Paul VI met with a group of us. Quando o Papa Paulo VI esteve com o nosso grupo de líderes. And then Cardinal Sunan said, what else are you planning? E o Cardeal Swenens falou: o que mais vocês estão planejando? We're planning to have a big conference in the football stadium at Notre Dame University. Nós estamos planejando uma grande conferência no estádio de futebol em Notre Dame. He said, have it in Rome. Ele falou: vamos fazer ela em Roma. And I'll arrange for you to have St. Peter's Basilica for your closing liturgy. Eu consigo para vocês a Basílica de São Pedro para vocês fazerem a conclusão do congresso. And I'll see if I can convince Pope Paul VI to publicly endorse the renewal. E eu vou ver se eu consigo que o Papa Paulo VI publicamente dê o seu endosso à renovação. So we had the conference in Rome. Então nós tivemos a conferência em Roma. 10,000 people came from 45 different countries. 10.000 pessoas de 45 países. It was a lot better than one nun from Canada. It was a lot more. Era muito mais do que só uma irmã do Canadá. And the renewal was becoming very international. E realmente a renovação tinha se tornado muito internacional. And then during the closing liturgy in St. Peter's Basilica, E na conclusão do encontro com a liturgia na Basílica de São Pedro, the Pope gave permission to Cardinal Sunens to use the papal altar. o Papa deu permissão ao Cardeal Swenens para que ele usasse o altar principal da Basílica. After communion, there was an opportunity for charismatic gifts to be manifested. Depois, na ação de graças após a comunhão, manifestação carismática livre naquele lugar. And that's when some of those prophecies were given E aí profecias começaram a vir. that were talking about a difficult time coming for the church. E as profecias falavam sobre momentos de dificuldade que viriam sobre a igreja. One of the prophecies said that
supports that are there now for you won't be there anymore. E uma das profecias dizia que coisas que estavam aí, que nos ajudavam, não estariam mais. You will be stripped, you will be purified. Vocês vão ser purificados. You'll be taken to the desert. E vocês vão ser levados ao deserto. But there in the desert, Mas lá no deserto, when you have nothing, quando vocês não tiverem mais nada, you will discover me in a new way. vocês vão me descobrir num novo modo. And then you will have everything. E daí vocês vão ter tudo. And then a new age of evangelization will happen E in uma the church. nova era de evangelização virá sobre a igreja. And that's still happening today. E isso está acontecendo até hoje. The church is still being purified. A igreja segue em estado de grande And a lot more purificação. purification is needed. E muito mais purificação é necessária. But at the same time, we can see the new Pentecost and the new evangelization rising. Mas ao mesmo tempo a gente vê um novo Pentecostes e uma nova evangelização ressurgindo. Then when Mass was over, E quando a missa terminou, people were very softly singing, as pessoas estavam cantando de um modo muito suave. Hallelujah, hallelujah. There's something, no, go ahead, you cite. Aleluia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. And then Paul VI came into the basilica. Nesse momento o Papa Paulo VI entrou na basílica. He was carried in that chair that popes used to ride in. E ele vinha sentado naquela cadeira papal. And all the cameras began going off with E as flashbulbs. câmeras começaram a dar flashes e flashes e flashes. It was like a scene out of the book of Revelation. Parecia uma cena do livro do Apocalipse. Yeah. It was like Jesus is coming again. E eu falei, Jesus está voltando. And then the Pope got out of the chair. E aí o Papa desceu da cadeira. He came up to the altar Ele veio até o altar principal. and he took the hand O cardeal of Cardinal Sunitz like this. Like this. levantou a mão do like cardeal that, yeah, Suínas yeah. assim. And they stood in solidarity together. E aí, em solidariedade com o que estava acontecendo, ele balançou a mão do cardeal And then Suínas. Pope Paul VI gave his famous speech E aí o Papa Paulo VI deu o seu famoso discurso. where he says, "This renewal is an opportunity for the Ele church." diz, esta renovação é uma oportunidade para a igreja. And the doors of the Catholic Church were open to this Foi new ali Pentecost. que as portas da Igreja Católica do mundo se abriram para a A renovação. very significant moment. Foi muito significante aquele momento. After the conference, Depois da conferência, the cardinal invited us to go over to a side altar. o cardeal convidou um grupo de nós para um altar que estava ao lado. Devoted to Saint Michael the Archangel. Esse altar era com a imagem de São, dedicado a São Miguel Arcanjo. And then he said, "The Lord has an invitation to give you." E ele disse, o Senhor tem um convite para fazer a vocês. He says, "The Lord is inviting you and your family and some members of your community Ele falou para o Ralph, o Senhor está convidando você, sua família e alguns membros da sua comunidade to move to Belgium and work with me. para se mudar para a Bélgica e trabalhar comigo. I'd like you to bring the international office that you've established in Ann Arbor to Brussels. Eu quero que vocês tragam o serviço internacional, o escritório internacional que vocês começaram em Ann Arbor, que vocês tragam ele para Bruxelas. I'd like you to start a charismatic community here in Brussels. Eu quero começar uma comunidade carismática aqui em Bruxelas. That community is still there today. Essa comunidade existe até hoje. It's called the Jerusalem community. É a comunidade de Jerusalém. He said, "I'd like you to travel with me. Eu quero que você viaje comigo. I'd like to introduce you to many people in the church Eu quero apresentar você a muitas pessoas na igreja, because I want this renewal to be at the very heart of the church." porque eu quero que esta renovação chegue ao coração da igreja. All those things happened. Todas essas coisas aconteceram. We lived in Belgium for 4 years. Eu morei na Bélgica com a minha família por 4 anos. When we moved to Belgium, we had 2 children. Quando a gente se mudou para a Bélgica, nós já tínhamos 2 filhos. While we were living there, we had 2 more. Quando a gente morou ali, nós tivemos mais 2.
We call them our little Brussels sprouts because they sprouted in Brussels. A gente chama eles de... It's a vegetable, Brussels sprouts. São os nossos filhinhos de Bruxelas, né? Mas existe um vegetal chamado com esse nome, brócolis, né? Okay, good. And then when we moved back to Belgium, when we moved back to America, we had 2 more children. So we have 6 children. Então nós tínhamos 2 filhos nos Estados Unidos, tivemos mais 2 na Bélgica, e quando voltamos para os Estados Unidos tivemos mais 2. We have. Oh, you finally Yes. figure out how to tell it. Yeah. Okay. Good. Yeah. Okay. Yeah. 6. 6 children. Yeah. São 6 filhos And 17 grandchildren. e 17 netos. Praise the Lord. So it's been an amazing journey. Realmente tem sido uma jornada maravilhosa. I forgot to tell you, I met my wife somewhere. Eu esqueci de contar para vocês que eu encontrei com a minha esposa em algum lugar nessa I história. met her when she was a student at the university. Nós éramos estudantes na universidade. Her name is Anne. O nome dela é Anne. She's following the Lord with me and has been all these years. Ela tem seguido o Senhor comigo ao longo de todos esses anos. And yesterday E ontem was our 50th wedding anniversary. nós fizemos 50 anos de casados ontem. I called her on the phone yesterday. Eu liguei para ela ontem. I said, "Happy anniversary." E eu falei para ela, feliz aniversário. And she says, "Isn't this our life?" Ela falou, não é assim que é a nossa vida mesmo? So often on our anniversary, you're off preaching the gospel. Quantas vezes no nosso aniversário de casamento você estava fora pregando o So evangelho? every time we have an anniversary, we say, "Let's celebrate for the whole year." Então, sempre que a gente tem um aniversário, vamos celebrar ele o resto do ano. Next weekend, No próximo fim de semana, na próxima semana, all our children and all our grandchildren are getting together to celebrate. todos os nossos filhos e netos nós vamos nos juntar para celebrar. So really looking forward to that. Então, eu realmente estou ansioso por isso. And the Lord has done an amazing miracle for our family. E o Senhor realmente operou milagres na minha família. All our children, Todos os nossos filhos, all their spouses, todos os seus esposos and all the e grandchildren todos os netos, are living their Catholic faith. eles vivem a fé católica. It's just the amazing grace of God. É realmente really. uma graça maravilhosa de Deus. Now, there's a lot of emphasis in the church today on the mercy of God. Sabe, hoje tem uma ênfase muito grande na igreja sobre a misericórdia de And Deus. very appropriately so. E isso é muito apropriado. God is rich in mercy. Deus é rico em misericórdia. In Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, it says, "By nature we deserved God's wrath." que nós somos por natureza objetos de ira. Our natural condition is alienated from God. A nossa condição natural é a inimizade com Deus. Slaves to sin, Escravos do pecado. captured by the corrupt culture of the world, Estamos presos nessa cultura de corrupção do mundo. deceived by the lies of the evil one. Derrotados pela ação do maligno. So we deserve eternal separation from God Então a gente merece eterna separação de Deus. because of the rebellion we participate in. Por causa da rebelião da qual a gente tomou parte. That's the bad news. Essa é a má notícia. But it's very hard to understand the good news Mas é muito difícil entender a boa notícia unless we first understand the bad se news. nós não entendermos primeiro a má notícia. Somebody once said, Uma pessoa uma vez disse: the good news a boa notícia, a boa is nova, no news não é notícia alguma. unless you understand the bad news. A boa notícia
não é notícia alguma se você não entender a má notícia primeiro. So people are bored when they hear the gospel message Então as pessoas nascem quando ouvem a mensagem do Evangelho. because they don't understand their need for mercy. As pessoas ficam chateadas e entediadas ouvindo a mensagem do Evangelho porque They elas não don't- entendem, They don't understand their need to be saved. não entendem a necessidade de ser salvas, They don't understand the need to be forgiven. não entendem a necessidade de perdão. So here comes the good news. Então agora aí sim vem a boa notícia. Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2. By nature we deserve God's wrath, Por natureza somos objetos de ira, but God is rich in mercy. mas Deus rico em misericórdia. While we were still sinners, Mesmo quando ainda éramos pecadores, He died for us. Ele morreu por nós. He lavished the Holy Spirit on Ele nos deu o us. Espírito Santo. And this is nothing that we can deserve and nothing that we can E earn. isso não é nada fruto de nosso merecimento. By faith we've been saved. É pela fé que fomos And this salvos. is God's doing. Isso é o que Deus está fazendo. It's a pure gift. É puro dom, It's undeserved. imerecido. It can't be earned. I'm sorry. It can't be earned. It can't be. Isso não pode ser comprado. The beginnings of salvation is a pure gift O início, a salvação é puro dom that needs to be received que precisa ser recebido by believing the Word of God, pela fé, por acreditar na palavra de Deus, by repenting from our sins, pelo arrependimento dos nossos pecados by joining Christ's body, the church, e entrar no corpo místico de Cristo na igreja, by baptism and the other sacraments. pelo batismo e os outros sacramentos. Now, there is a big problem today. Mas realmente há um grande problema hoje. There is a big deception that has taken root even in the church. E realmente é uma grande negação que nós encontramos até na igreja hoje. In one of the epistles, Paul says, Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo diz: in the later times, nos últimos tempos, the doctrines of demons doutrinas de demônios will be infiltrated into the church vão penetrar na igreja through plausible liars. através de mentirosos. I'm going to tell you right now about a big, big deception Eu vou falar agora para vocês a respeito de uma grande negação da fé, that really blocks evangelization. que bloqueia a evangelização. If I were to describe how many of our fellow Catholics look at the world today, Se eu pudesse descrever o modo com o qual muitos católicos olham para o mundo hoje, I describe it like this. eu descreveria dessa maneira: Broad and wide is the way that leads to heaven. largo é o caminho que leva para o céu, Almost everybody's going that e way. quase todo mundo está indo por este caminho. But narrow and difficult is the road that leads to hell. Mas estreito e difícil é o caminho que leva para o inferno, And hardly anybody is going that e way. quase ninguém está indo por esse caminho. Now, Agora, what's wrong with this picture? o que está errado nessa foto aí? Pode responder. O caminho do céu, que é isso? The way to heaven is narrow, right? Verdade, verdade. You are good. Sim, Yeah. sim, Você é verdade. bom. Yeah. É verdade, é isso aí. Very good. Muito bom. Very good. Você foi bem. She wins the prize. Você ganhou, parabéns. É. I know you all knew the correct answer, Eu sabia que todos vocês conheciam a resposta, but she had the courage to say it. mas ela teve a coragem de dizer. What did Jesus say? O que Jesus de fato disse? Matthew chapter 7, Mateus capítulo 7, verses 13 and 14. os versículos 13 e 14. Broad and wide is the way that leads to destruction, Largo é o caminho que leva para a destruição, and many are traveling that e way. muitos estão indo por este caminho. Narrow is the door that leads to life. Estreito é o caminho que leva à vida. Difficult the road, É um caminho difícil, and few there are who are finding it. e poucos estão encontrando esse caminho. Now we need to
look at some other things that Jesus said E a gente começa a olhar para outras coisas que Jesus também in order to disse, properly understand this passage. para a gente entender apropriadamente essa passagem, But it's very shocking. mas realmente choca How did so many of our fellow Catholics como muitos dos nossos irmãos católicos come to believe something that's just the opposite of what Jesus said? que estão acreditando justamente no oposto do que Jesus pregou. It's the deception of the evil one and É a negação, uma negação diabólica no nosso meio. the pressure of our corrupt culture E a pressão da nossa cultura corrupta and the wound of original sin. e as feridas do pecado original em nós. Jesus and the apostles told us Jesus e os apóstolos nos disseram that in the later que times, nos últimos tempos, people with itching ears pessoas com people will look for teachers to tell them what they want to hear. pessoas vão procurar mestres para si e ouvir aquilo que é prazeroso para elas. And won't tolerate the truth. E não vão tolerar a verdade. And this is the case today. E é o caso do que está acontecendo hoje. But we also need to remember Mas a gente precisa também recordar, 1 Timothy chapter 2, em 1 Timóteo, no capítulo 2, God wills the whole human race to be saved Deus deseja que todos os homens se salvem and come to a knowledge of the e truth. cheguem ao conhecimento da verdade. Jesus Christ died for the salvation of the whole human race. Jesus morreu pela salvação de toda a raça humana. We also know that Jesus isn't happy about the situation. Nós sabemos que Jesus não está feliz com a situação. Remember that beautiful scene in the gospel. Recordem daquela cena maravilhosa do Evangelho. Jesus is sitting on the hillside looking at Jerusalem, Jesus está sentado no monte olhando para Jerusalém and he's weeping. e ele está chorando. It's one of the few times in the scripture we read about Jesus weeping. É uma das poucas passagens nas quais vemos Jesus chorando. He wept when his friend Lazarus died, Ele chorou quando seu amigo Lázaro morreu. and now he's weeping because his own people Agora ele chora porque o seu próprio povo are missing the hour of their visitation. estão perdendo a hora de sua visitação. Jesus is visiting the earth today Jesus visita a terra hoje in so many ways. em tão diferentes modos. In this outpouring of the Holy Spirit, Nesse derramamento do Espírito Santo, in the divine mercy devotion, na devoção da Divina Misericórdia, through all the different renewal movements. e todos os diferentes movimentos de renovação. And will Jesus weep again? Será que Jesus vai chorar de novo? Because people aren't receiving the mercy he's pouring out. Porque as pessoas não estão recebendo a misericórdia que ele está derramando. We remember those sad words from the first chapter of John's Gospel. Nós lembramos aquelas palavras tristes do primeiro capítulo do Evangelho de São João. He came unto his own, Ele veio para os que eram seus, but his own received him not. mas os seus não o receberam. But to those who did receive him, Mas aos que o receberam, he gave them the power deu-lhes poder to become the sons and daughters of God. de serem chamados filhos e filhas de Deus. We are all God's creatures, Nós todos somos criaturas de Deus. but being born once is not enough. Mas ter nascido uma única vez não é o We suficiente. need to be born again Nós precisamos nascer de novo of water and the Spirit, pela água e pelo Espírito, faith and baptism, fé e batismo, in order to become the sons and daughters of God, para aí sim nos tornarmos filhos e filhas de Deus, in order to not just be God's creatures, but to be God's sons and daughters. para não ser somente criaturas, mas filhos e filhas de Deus. Now we also know Então nós também sabemos that those who are on the broad way right now que todos os que estão no caminho largo agora mesmo, don't need to stay on the broad way. eles não precisam estar nesse caminho, Where there's life, there's hope. porque há vida e esperança. But that's where evangelization comes in. É aqui que vem a necessidade da evangelização. Evangelization is not just about making people happier for this life. Evangelização não é só sobre fazer as pessoas felizes com a vida de hoje. Evangelization is not just about
solving their problems on this earth. Evangelização não tem nada a ver com resolver os problemas do nosso dia a dia. Evangelization can make the difference between heaven and hell. Evangelização fará a diferença entre céu e inferno. Jesus warned people. Jesus alertava as pessoas. Unless people believe and repent, Se não acreditarem e se arrependerem, they are in grave danger of being eternally separated from God. eles estão em grande risco de estarem eternamente separados de Deus. 1 Corinthians chapter 6. 1 Coríntios capítulo 6. Paul says, "Don't let anybody deceive you." Paulo diz que ninguém vos engane. Already in the early church there was deception, there was confusion. Veja você que já na igreja primitiva havia confusão e mentira, negação. Many warnings against false teachers and false prophets, Nós vemos muitos alertas contra falsos profetas e falsos mestres, particularly in the area of sexual morality. especialmente na área da moral sexual. Paul says, "Don't let anybody deceive you. Paulo diz que ninguém vos engane. The immoral will not enter the kingdom of God. Os imorais não entrarão no reino de The Deus. fornicator, Os the fornicadores, adulterer, os adúlteros, the person who engages in homosexual activity, os que estão engajados em relacionamentos homossexuais, the thieves, the robbers, os ladrões, the drunkards, idolaters, os bêbados, os idólatras, will not enter the kingdom of God eles não entrarão no reino de Deus, unless they repent. a não ser que se arrependam. God is giving the grace of repentance through the Deus- preaching of the gospel. Deus está dando a graça do arrependimento pelo So evangelho. Paul goes on to say, Então Paulo vai adiante e diz: some of you were involved in these things, alguns de vocês estavam envolvidos nessas coisas, but the Lord has set you free. mas o Senhor libertou vocês. You've left the broad road heading towards destruction. Vocês deixaram o largo caminho que leva à destruição. You're now on the narrow way heading to eternal life. Vocês estão agora no estreito caminho que leva para a vida eterna. Thanks be to God. Graças sejam dadas a Deus. 1 Corinthians chapter 6 isn't an isolated text. E 1 Coríntios capítulo 6 não é um texto isolado da Bíblia. Galatians chapter 5, Gálatas capítulo 5, Paul goes through a whole list of the same sinful behavior. Paulo fala uma lista de comportamentos pecaminosos. And he says, I warn you as I warned you before. Eu alerto vocês como já os alertei antes. Those who persist in doing these things Aqueles que persistem em fazer essas coisas will not enter the kingdom of God. não entrarão no reino de Deus. Ephesians chapter 5, Efésios capítulo 6. don't even talk about these things. Nem falem sobre estas coisas. Because of these things, Por causa destas coisas, the wrath of God is coming upon the world. a ira está vindo sobre o mundo. The impure person will not enter the kingdom of God. Os impuros não entrarão no reino de Deus. Revelations chapter 20, 21, 22. Apocalipse capítulo 20, capítulo 21. Who's thrown into the lake of fire? Aqueles que estão no lago de fogo, Fornicators, os fornicadores, liars, os mentirosos, cowards. os covardes. Yes, this isn't a game. Não é um jogo, gente. Christianity isn't just an optional spiritual enrichment for people who like that kind of thing. Cristianismo não é uma opção de espiritualidade para as pessoas que gostam desse tipo de coisas. Christianity is a rescue operation. Cristianismo é uma operação de resgate. Luke chapter 13. Lucas capítulo 13. People ask As Jesus pessoas perguntam a a Jesus very interesting uma question. pergunta bem interessante. Lord, Senhor, will there be few in number who are saved? serão poucos os que irão se salvar? Now, you might think Jesus would respond like this. Você poderia pensar que Jesus teria respondido assim: I'm sorry I upset you. não, eu acho que eu exagerei um pouco. Don't you know about literary form? Vocês não sabem sobre figura de linguagem? This was Jewish hyperbole. Era simplesmente uma hipérbole judia. I was exaggerating. Eu estava exagerando. Chill. Desculpa. I'm okay, you're okay. Eu estou bem, você está bem, está tudo bem.
He didn't respond like that. Foi assim que ele respondeu? But he didn't give numbers either. I'm sorry. He didn't give out numbers either. He didn't give percentages of. Ele não deu nenhum percentual de quem vai para o céu e quem não vai. But what he said is very sobering. Mas o que ele disse realmente é interessante. He said, "Try very hard to enter by the narrow door." Esforcem-se muito para entrar pela porta estreita. And the Greek word for try very hard E a palavra grega, né, para esse esforcem-se, is where we get our word for agonize. é a mesma palavra para o que nós temos em português, agonia. So try very hard to enter by the narrow door. Esforcem-se realmente muito para entrar pela porta estreita. Because many will try to enter but will not be able to. Porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. People protested, E as pessoas protestaram, just like they protested when Jesus talked about the Eucharist. do mesmo modo que protestaram quando Jesus falou sobre a Eucaristia. But Jesus didn't take it back, just like he didn't take back his teaching about the Mas Eucharist. Jesus não voltou atrás, assim como não voltou atrás no ensino sobre a Eucaristia. People complained. As pessoas reclamaram. They said, Jesus, we came to your teachings, we heard your teachings. E eles disseram assim, Jesus, a gente veio aqui para os teus ensinamentos, a gente ouviu os teus ensinamentos. We came to your healing A services. gente veio aqui para os teus ministérios de cura, Jesus. He says, I never knew you. E Jesus vai responder, Depart from me, you wicked eu ones. não vos conheço. Why would Afastai-vos de mim, why would perversos. he say that to his fans? E por que ele diria isso para os seus fãs? You liked my teaching, you liked my healing, Você gosta dos meus ensinos, você gosta das minhas but curas, you didn't enter into relationship with me. mas vocês não entraram em You relacionamento didn't comigo. put your trust in me. Vocês não colocaram sua confiança em mim. You didn't obey what you heard. Vocês não obedeceram ao que vocês ouviram. It's not enough just to come to church on Sundays to be saved. Não é o suficiente vir à missa todo domingo para ser santo. It's not enough just to be baptized to be saved. Não é suficiente ser batizado para ser salvo. Back to Matthew chapter 7. Quando a gente volta lá para Mateus capítulo 7, Jesus says, Not everybody who says to me, nem todo aquele que me diz, Lord, Lord, Senhor, Senhor, will enter into the kingdom of God, entrará no reino de Deus, but only those who do the will of my Father in heaven. mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Now let's conclude Vamos concluir in the next 10 or 15 minutes nos próximos 10, 15 minutinhos by talking a little bit about mercy. para falar sobre misericórdia. There's so much emphasis on mercy today in the church, Há tanta ênfase na misericórdia hoje and na it's igreja very, very important. e é muito importante. And one of the things that Jesus told Saint Faustina E uma das coisas que Jesus falou a Santa Faustina is the worse your sin is, é o horror que o pecado é. the furthest away from God you are, I'm sorry. the farthest away from God, the most distance from God that you are, E quanto mais distante de Deus você está, you're most entitled to my mercy. I'm sorry, You most deserve my mercy. mais você precisa da minha misericórdia. It doesn't matter how great your sin is. Não interessa quão grande é o teu My pecado. mercy is for you. A minha misericórdia está aqui para você. But a lot of people don't also pay attention to what Jesus told Saint Faustina. Mas muitas pessoas não prestam atenção para outras coisas que Jesus também disse a Santa Faustina. About how we need to respond to that mercy O modo com o qual nós temos que responder a esta misericórdia with repentance and faith. com arrependimento e fé. Every time that Jesus shows mercy to people in the Gospels, Todas as vezes que Jesus mostrou misericórdia para as pessoas he no Evangelho, expects them to respond with conversion. ele esperava que as pessoas respondessem com conversão. The beautiful parable in Luke's Gospel, A belíssima parábola do Evangelho de Lucas, the parable of the prodigal son. a parábola do filho pródigo, We know, we're so familiar with the story. nós estamos tão familiarizados com essa história. But let's pay attention to a few particular things. Mas vamos prestar atenção em algumas coisas, singularidades dessa palavra. The son left his father's house. O filho deixou a casa do pai. He distanced himself from his father. Ele se distancia do seu pai.
And he lived a life of dissipation. E ele vive uma vida dissoluta. He squandered his inheritance on prostitutes. Ele gasta sua herança com prostitutas. And he ran out of his money. E ele joga todo fora o seu dinheiro. And he got to the place where he just wished that somebody would offer him the food they fed to pigs. E ele chega num lugar onde ele deseja que lhe deem pelo menos a comida que é dada aos porcos. For a Jew, that is really, really low. E para para um judeu isso realmente é algo muito baixo. But then God's grace moved in his soul. Mas então a graça de Deus se move na sua alma. And he came to his senses. E ele vem, né, com esse senso. He said, I need to return to my father's house. Eu preciso voltar à casa do meu pai. Life far from my father is miserable. A vida longe do meu pai é miserável. He says, I know what I'll do. Eu sei o que eu tenho que fazer. I'll go back to my Eu father. voltarei à casa do meu pai. I'll say, Father, I've sinned against you and against God. E eu vou dizer, pai, eu pequei contra Deus e contra ti. Let me be in your house as a servant, as a slave. Permita que eu esteja na tua casa como um servo. The father saw him coming from a long distance off O pai o vê caminhando de uma longa distância and rushed towards him to shower him with love e corre até ele para banhá-lo de amor and restored him to his place in the father's house e restaurá-lo no seu lugar na casa do pai, as a beloved son and not a servant or como slave. filho amado e não como servo. But in order to experience that love, Mas para experimentar esse amor, there had to be a change of direction. foi necessária uma mudança de direção. The son had to retrace his steps. O filho teve que retomar as suas pegadas. He had to start walking towards the father's house. Ele teve que começar a caminhar em direção à casa do pai. And he had to have repentance in his heart. E ele precisou ter arrependimento no seu coração. God was showing him mercy, Deus vai mostrar a sua misericórdia, giving him the grace of repentance. dando a graça do arrependimento. But he had to respond to that grace Mas nós temos que responder a essa graça by truly repenting por um arrependimento genuíno and changing the direction of his life. e mudar a direção da vida. John chapter 8, the woman caught in adultery. João capítulo 8, a mulher surpreendida em adultério. We're so familiar with this. Estamos tão familiarizados com essa passagem. Almost every sermon on mercy talks about it. Almost every sermon on mercy talks about it. Quase todo sermão que a gente ouve sobre misericórdia fala desse evangelho. People wanted to stone the woman caught in the act of adultery. As pessoas iam apedrejar aquela mulher surpreendida em adultério. Jesus did some things so that they all left. Jesus fez algumas coisas e todos eles foram embora. Then he asked the woman a question. E aí ele pergunta à mulher: Is there anybody left to condemn you? alguém te condenou? The woman looked around. A mulher olhou ao redor. She said, No one, Lord. Ninguém, Senhor. Then Jesus said to her, Então Jesus disse para ela: Neither do I condemn you, nem eu te condeno, but go and sin no more. mas vai e não tornes a pecar. Jesus expected that the response to his mercy towards her Jesus espera essa resposta da misericórdia que ele oferece. would be repentance and conversion. Arrependimento e conversão. Or about John chapter 5, João capítulo 5. the poor man who for 38 years couldn't get healed. Aquele pobre homem que por 38 anos não podia ser curado. Every time the angel stirred the water, he never could be the first one in. Todas as vezes que o anjo descia e tocava as águas, ele não conseguia chegar. How frustrating is that? Como isso é frustrante. And then Jesus had pity on him. Então Jesus teve piedade dele. Jesus had compassion on him. Jesus teve compaixão dele. Jesus healed him. Jesus o curou. But then the scripture tells us something very interesting. Mas aí a escritura nos conta algo muito interessante. Jesus looked for him Jesus olhou para ele because he wanted to tell him something. porque queria dizer a ele alguma coisa. He found him and said, Encontrou aquele homem e disse a ele: Look, you've been healed. Olha,
Você foi curado, but stop sinning, mas pare de pecar, or something worse could happen to you. ou algo pior acontecerá contigo. Jesus expects that the response to mercy Jesus espera que a resposta à misericórdia needs to be faith, repentance, and conversion. seja fé, arrependimento e conversão. From section 1396 of her diary. 96. 1366 é o número do diário. Oh, if sinners only knew of my mercy, Se todos os pecadores soubessem da minha misericórdia, they would not perish in such great numbers. não pereceriam em um número tão grande. Section 965. Número 965. Jesus looked at me and said, Jesus olhou para mim e me disse: souls perish in spite of my bitter passion. almas perecem mesmo eu oferecendo minha misericórdia. If they will not respond to my mercy, Se eles não responderem à minha misericórdia, they will perish for all eternity. vão perecer por toda a eternidade. Secretary of my mercy, Secretária da minha misericórdia, write, escreve, tell souls about this great mercy of mine, fale às almas sobre essa grande misericórdia minha, because the day of my judgment is near. porque o dia do meu julgamento está próximo. Section 741 of her diary. Seção 741 do diário. Jesus sent an angel to take her on a tour of hell. Jesus manda um anjo que leva Faustina por uma visita ao And inferno. this is what she wrote. E isso ela escreveu. Today I was led by an angel Hoje eu fui levada por um anjo to the chasms of hell. ao inferno. How awesomely large and extensive it is. É extenso, cheio de dores. The suffering I saw that almost overwhelmed me. O sofrimento que eu vi lá me deixou estremecendo. She said, I would have died at what I saw Eu teria morrido lá if the power of God had not supported me. se o poder de Deus não tivesse me suportado. I am writing this at the command of God, Eu escrevo isso sob obediência a Deus, so that no soul may find an excuse para que nenhuma alma encontre desculpa by saying there is no hell, para dizer não há inferno, or that nobody has ever been there, ou ninguém nunca esteve lá, so that no one can say what it's like. e ninguém pode dizer como é. And Mary speaking to Saint Faustina, E aí a Virgem Maria fala com Santa Faustina: you have to speak to the world você tem que dizer ao mundo about his great mercy. sobre a grande misericórdia. This is 965 of her diary. É o número 965 do diário. You have to prepare the world for the second coming Você tem que preparar o mundo para a segunda vinda, of him who will come not as a merciful Savior, but as a just judge. porque ele já não vem mais como um misericordioso Salvador, mas como o juiz. Already set is the day of judgment. Tudo isso é preparação para o dia do The juízo. angels tremble before it. Os anjos estremecem diante dele. Speak to souls about this great mercy Fale sobre as almas a respeito da grande misericórdia, while it is still the time for granting mercy. enquanto ainda há tempo de misericórdia. And here's the sentence that pierced my heart. I'm sorry. Here's the sentence that pierced my heart. E aqui há realmente uma afirmação que fere o meu coração. If you keep silent now, Se vocês continuarem em silêncio agora, you will be answerable for a great number of souls vocês vão responder por um grande número de almas on the day of judgment. no dia do juízo. The Lord is revealing to us the truth about salvation. O Senhor está revelando a nós a verdade sobre a salvação. If we don't share it with souls that are on the broad way, Se nós não compartilharmos a verdade, we will have to give an answer to Jesus on the last day. vamos ter que responder a Jesus no último dia. It's the same thing the Lord said through the prophet Ezekiel. Foi a mesma coisa que o Senhor disse através do profeta Ezequiel. If you warn the sinner, Se você não alertar o pecador, but he ignores the warning, se você alertar o pecador, mas ele ignorar o alerta, the responsibility is his. a responsabilidade é dele. But if you don't warn the sinner, Mas se você não alertar o pecador, the responsibility is a yours. responsabilidade é sua.
We shouldn't feel this as a pressure. Nós não deveríamos sentir isso como uma pressão. We shouldn't feel this just as an obligation. Nós não devemos sentir isso como uma mera obrigação. And we don't have to run out and tell everybody, repent, repent, the kingdom of God is near. E nós temos que sair correndo dizendo arrependimento, arrependimento, arrependimento. But we have to ask the Holy Spirit to give us opportunities. Nós temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê oportunidades. We have to desire opportunities. Nós temos que desejar oportunidades. We have to ask the Lord for the courage to speak a word when the time has come to speak a word. Nós temos que pedir que o Espírito Santo venha falar as palavras quando vem o tempo de falá-las. And we always have to speak the word in love. E nós temos que falar essas palavras no amor. And prayer and sacrifice has to prepare for the speaking of the word and follow up with it. E oração e sacrifício deve preparar a pregação e seguir essa pregação. Everything I've spoken about today Tudo que eu falei hoje is in the Catechism of the Catholic Church. está no Catecismo da Igreja Católica, But it doesn't leap off the page, does it? mas isso não tira, né? Não salta da página do That's why we Catecismo. still need live people, so to get it leaping off the page. É por isso que nós precisamos de pessoas vivas que tornem essas páginas vivas, que elas saltem. But this is how the Catechism sums up everything we've been speaking about. Mas realmente o catecismo dá embasamento para tudo que temos falado aqui. Section 1864, Ah, 1864. o parágrafo 1816. There are no limits to the mercy of God. Não há limites para a misericórdia de Deus. But anyone who deliberately refuses to accept his mercy Mas todos os que deliberadamente não aceitam sua misericórdia, by repenting pelo arrependimento, rejects the forgiveness of his sins rejeitam o perdão dos pecados and the salvation offered by the Holy Spirit. e a salvação oferecida pelo Espírito I'm Santo. going to just repeat that one more time and close. Nós podemos repetir isso. There are no limits to the Não mercy of God. Não há limites para a misericórdia de Deus. But anyone who deliberately refuses to accept his mercy Mas todos os que negam receber a misericórdia, by repenting pelo arrependimento, rejects the forgiveness of his sins rejeitam o perdão dos pecados and the salvation offered by the Holy Spirit. e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. When we pray for people we love, Quando a gente reza por pessoas que a gente ama, when we pray for our children, our brothers and quando a sisters, gente reza pelos nossos filhos, our irmãos, mothers and irmãs, fathers, pais, our neighbors, nossos vizinhos, we need to not just pray for the healing of their bodies. não temos que rezar somente pela cura do corpo, We need to not just pray for good jobs. rezar por bom trabalho. We need to pray for their eternal salvation. Nós precisamos rezar pela salvação eterna. We need to keep our eye on the goal. Nós precisamos manter a nossa visão na meta. Life is short. A vida é curta. What does it profit a person? I'm sorry. What does it profit a person to gain the whole world and suffer the loss of his soul? De que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro? What does it profit a person O que proveito tem o homem? to gain the whole world Ganhar o mundo inteiro and suffer the loss of the e soul? perder a vida eterna. The primary gift that the church has to offer to the human O race primeiro dom que a igreja precisa oferecer à raça humana is that Jesus is Lord. é este: Jesus é o Senhor. Have Nisi. Já vê nesse.